Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre todos. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Meus amados, neste culto de domingo de Páscoa, domingo em que nós celebramos, o mundo inteiro cristão celebra a ressurreição de Cristo. Nós vamos celebrar ao nosso Deus, nós vamos bendizer a majestade, vamos falar do Cristo vivo que ressuscitou. Então nós vamos nesta noite, começando o nosso culto, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Todos que estão chegando neste momento, neste culto ao vivo, sejam bem-vindos. Lucas, capítulo 24. Amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Amém? Deus abençoe, que você possa neste dia, nesta noite, neste dia, refletir sobre esta maravilhosa mensagem da ressurreição de Cristo. E nós vamos falar a respeito disso. Nesta noite nós também vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Como nós combinamos como igreja, a igreja local recebeu os elementos da Santa Ceia em casa, e nós vamos participar juntos ao final deste culto. Então Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada congregado e cada pessoa que está assistindo a este culto neste momento, que nem faz parte da nossa comunidade de fé, mas que acredita no Senhor e que vai ser abençoado também através dessa mensagem, através de prestar o seu culto a Deus juntamente conosco. Amém? Vamos orar e logo em seguida nós vamos chamar nossos irmãos que vieram louvar conosco hoje. Uma bênção. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido mais uma vez nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio ao que está acontecendo no mundo, a tua igreja pode, ó Deus, continuar adorando, continuar louvando, continuar em unidade, porque embora estejamos fisicamente separados, nós temos sido, ó Deus, cada vez mais unidos de maneira, ó Pai, tão poderosa no teu Espírito, ó Deus, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, e o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Continua fazendo, Pai, é o que nós te pedimos, continua demonstrando o teu poder no meio deste tempo, ó Deus, que tem sido tão difícil para muitos. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste em nossas vidas, se manifeste em cada lar, se manifeste, ó Deus, em cada cidade deste planeta, e que as vidas se convertam ao Senhor e se dobrem ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, ó Deus, neste dia em que nós celebramos a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor traga ao nosso coração uma poderosa mensagem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar então nossos irmãos Jéssica e José. Eu vou apoiá-los aqui e nós vamos louvar ao Senhor. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos.
Queria deixar um salmo aqui, o salmo de número 95, a partir do verso 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses. Vou repetir aqui o verso de número 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses. Vamos adorar o Senhor porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã porque Ele vive. Aleluia, Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho.
guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos nessa noite. ai, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite, glória a Deus. pela tua majestade, Pai, por quem tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai, e pelas tuas mãos estendidas sobre nós que nunca tem nos abandonado. Nós te louvamos nessa noite, Pai, a tua igreja te adora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhoso podermos cantar que Ele vive, não é mesmo? Como é maravilhoso podermos exaltar ao Deus que vive para sempre. Deus abençoe a cada um que está adorando juntamente conosco. Amados, nós continuamos nessa fé fazendo o trabalho que compete à igreja, anunciando o Evangelho, fazendo a obra missionária no mundo, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer a mensagem do Senhor chegar. Então, neste momento, eu quero orar por aqueles que estão apoiando esse trabalho,
apoiando com orações, apoiando com a sua tecnologia, apoiando com os seus dons e ministérios, apoiando com o seu talento e apoiando também nesse momento com a sua oferta, com o seu dízimo, através dos recursos que tem feito a igreja continuar andando nessa terra e fazendo, expandindo a sua obra. E eu quero orar, e você que é membro da igreja, que ainda não devolveu o seu dízimo, não fez sua oferta missionária, durante essa semana pode fazer contato conosco, alguém vai buscar com você para que você possa entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, ou você poderá depositar também na conta da igreja, e assim você vai manter a sua fidelidade ao Senhor. Então nós vamos orar neste momento por aquelas pessoas que já têm entregue o seu dízimo, sua oferta, e aquelas também que vão entregar durante essa semana, para nós fazermos o fechamento em nome do Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, a Tua palavra é fiel, Tua palavra é viva e eficaz, e a Tua palavra, ó Deus, promete, ó Deus, que nós receberemos, ó Pai, multiplicado aquilo que plantamos, seja o bem, seja o mal, mas a semeadura com certeza implica uma colheita. E aqueles que têm semeado na Tua obra, Deus, semeado orações, semeado palavras de bênção, semeado mensagens do Evangelho, semeado, Deus, seu recurso financeiro para alcançar as nações, meu Deus, nós pedimos que essa semeadura produza uma grande colheita na vida de cada um, porque esta, ó Deus, este é um princípio fundamental da Tua palavra. Ao longo dessa semana, ó Deus, aqueles que ainda vão entregar o seu dízimo, sua oferta, aqueles, ó Deus, que vão entregar a oferta missionária, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar essas pessoas. Nós sabemos, ó Deus, quão difícil tem sido esse momento para muitos, ó Pai, mas nós cremos num Deus que provê, nós cremos num Deus que prepara todas as coisas. Por isso, ó Deus, continua abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também os recursos, seu trabalho. Você que, de repente, no meio dessa crise, perdeu seu emprego, vamos continuar orando. Eu tenho certeza que essa situação será revertida e em breve você estará novamente trabalhando para a glória do Senhor, trabalhando para o sustento da sua família. Amém? Amados, Deus colocou uma palavra para ministrar ao seu coração. E você que está acompanhando de casa, abra comigo sua Bíblia. E aqui também os nossos irmãos, né? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Amém? Assim, nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios 15, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Mais uma vez vamos orar. Pai, obrigado, porque esta palavra viva e eficaz fala ao nosso coração e nós queremos compartilhá-la com toda a ousadia nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, ó Deus, traga entendimento, traga, ó Pai, compreensão profunda desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós lemos um texto inicial de Lucas, capítulo 24, em que as mulheres pela manhã, porque elas durante o sábado guardaram, cumpriram aquilo que a lei determinava e não estiveram no sepulcro de Jesus durante o sábado. Mas ao amanhecer do domingo elas se dirigiram ao sepulcro para levar as especiarias, para ungir o corpo de Jesus. Elas levaram aquilo que era a sua oferta para ele, porque imaginaram que o seu corpo estava ali.
E observe que o texto que nós lemos demonstra que essas mulheres se reuniram e foram para fazer o trabalho ali fúnebre com o corpo de Jesus. Mas chegando lá não encontraram mais Jesus, encontraram o túmulo vazio, a pedra removida. Encontraram 2 varões de roupas, de vestes resplandecentes, que disseram: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele disse para vocês que seria assim, disse que morreria e disse que ressuscitaria. E ele foi adiante de vocês. Quando essas mulheres levam a mensagem para os apóstolos, o que acontece? Eles não conseguem nem mesmo acreditar. Eles não conseguem mesmo acreditar. Pedro vem correndo, vê o sepulcro vazio e volta considerando isso consigo mesmo. Porque aqueles discípulos eram pessoas simples, não eram pessoas mergulhadas numa trama, mas eram pessoas simples, crendo no Messias, crendo em Deus andando entre os homens, crendo no homem que veio para fazer a obra de Deus e para apresentar aos homens qual é a verdadeira vontade de Deus. Então aqueles homens, agora que estavam sem esperança, que estavam pensando em encontrar Jesus no sepulcro, simplesmente chegam ali e encontram também, assim como as mulheres tinham encontrado, o sepulcro vazio. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com cada um de vocês. As pessoas questionam a ressurreição, as pessoas questionam o Evangelho, questionam a Jesus, mas aqueles que são da fé precisam entender que esta palavra trazida ao nosso coração é para nos dar esperança e expectativa e principalmente corrigir o nosso foco, corrigir a direção do nosso pensamento, corrigir o nosso olhar, corrigir a nossa visão. Porque muitas pessoas estão olhando apenas para essa vida, olhando para aquilo que tem hoje, que podem possuir hoje, que podem produzir hoje, e parece que a nossa vida tem se resumido à existência humana na terra. Mas a palavra de Deus diz que nos aguarda uma pátria celestial maravilhosa. Agora, como alguém pode entrar numa pátria celestial maravilhosa, se o destino de todo homem na terra é justamente morrer? Aqui nós chegamos ao texto que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15. Naquele momento em que a igreja estava surgindo e se estabelecendo em Corinto, havia a disseminação de algumas mentiras e também de algumas teorias. E uma dessas teorias é de que não houve ressurreição e que não há ressurreição dos mortos. O homem não ressuscita. E se ele não ressuscita, então tudo que diz respeito ao Evangelho acabou. E Paulo então vem responder a isso. Ele disse: Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se não fosse a ressurreição de Cristo, não adiantaria crermos. O cristianismo não passaria de uma religião como qualquer outra, venerando um mártir, celebrando um mártir, celebrando um homem morto, celebrando um Deus enterrado. Se não fosse a ressurreição dos mortos, não haveria expectativa de ressurreição para cada um de nós. Se não fosse a ressurreição dos mortos, não haveria expectativa nenhuma de que nós pudéssemos ressuscitar. E por que isso é tão importante, amados? Porque justamente a humanidade sabe que pode existir alguma coisa depois da morte, mas há tantas teorias e tanta variação. Alguns acham que quando você morre, simplesmente seu corpo volta à terra e acabou. Outros acham que você volta a nascer como criança. Enfim, há muitas teorias, muitas religiões. Mas eu quero focar hoje no que a Bíblia diz sobre a ressurreição. E a Bíblia declara: Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer então nesse texto: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ele diz: se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, apenas para esta existência, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu gostaria de falar sobre esses 2 pontos rapidamente. Primeiro, por que a nossa fé seria vã? Porque seria uma fé para viver uma vida de perseguição, e observe o contexto em que Paulo está dizendo, era um contexto em que eles eram perseguidos, açoitados. Muitos foram mortos ao fio da espada, outros foram lançados de cima do pináculo do templo, outros foram apedrejados até a morte fora da cidade, como Estevão. Outros foram dilacerados por feras,
Durante o período de perseguição do Império Romano, muitos foram dilacerados por feras no Coliseu, muitos foram crucificados, muitos foram incendiados, enfim, houve tanta atrocidade contra esse grupo de pessoas que se eles fossem esperar para essa existência, melhor seria que eles não fossem cristãos. Melhor seria que eles não fossem cristãos. Melhor seria que eles se entregassem ao culto ao imperador no Império Romano. Melhor fosse que eles cultuassem o paganismo. Porque seria muito mais fácil seguir o fluxo do império, quando você é escravo de um império, como era o caso da Judéia naquele período do primeiro século. Quando você é escravo de um império poderoso, que cultua o imperador e que tem os seus cultos aos vários deuses romanos e gregos, muito mais fácil seria ceder e se entregar a esses cultos do que continuar sofrendo perseguição. Mas o judeu ainda tinha um escape melhor do que ceder ao culto ao imperador. Ele poderia voltar ao judaísmo. Ele poderia voltar a cultuar ao Deus, o Pai, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, o Nazareno. Eles poderiam simplesmente renegar e rejeitar a fé em Jesus Cristo e voltar às suas práticas. Poderiam voltar a guardar a lei mosaica. Aliás, muitos dos judeus, na verdade, mesmo sendo cristãos, eles continuaram conservando a sua cultura e mantendo os rituais conforme a lei de Moisés. Então eles simplesmente poderiam renegar esta fé, renegar essa dissensão e voltar ao judaísmo e conservar a sua vida, conservar a sua saúde. Eles não seriam mais perseguidos. Não seriam perseguidos, porque os cristãos foram perseguidos desde o início. Por isso Paulo está dizendo, se nós confiarmos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, é melhor vocês voltarem para o judaísmo. Se Cristo não ressuscitou, agora falando aos coríntios, se Cristo não ressuscitou, voltem para as práticas que vocês tinham antes, para os deuses que vocês cultuavam antes, para a fé que vocês tinham antes. O próprio apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, o próprio apóstolo Paulo, que consentiu na morte de Estevão, agora estava a ponto de entregar a sua vida e de morrer por Jesus de Nazaré. Pela mensagem e pela transformação que Jesus fez em sua vida e pela confiança que ele tinha em Cristo. Então agora, Jesus, para ele, é a sua própria vida. Ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que expectativa um homem tem de viver uma vida curta nessa terra e morrer e acabou? É isso que Paulo está dizendo. Se nós esperarmos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Somos perseguidos e não temos nenhuma expectativa depois da morte. Porque não há ressurreição. Então Paulo está lançando mão de um argumento para que aqueles cristãos fortalecessem a sua fé, fortalecessem a sua confiança. Então quando ele diz, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se não há ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, eles também estão perdidos. É nisso que o apóstolo cria? Não. Ele mesmo, como perseguidor da igreja, teve um encontro real com o Cristo vivo, muitos anos depois que ele havia sido crucificado e havia sido ressurreto dentre os mortos. Ele mesmo tinha se encontrado com Jesus. No momento em que Jesus se revela a ele vivo, ele sabe que não está lidando com um morto, ele sabe que não está lidando com um fantasma, ele está lidando com alguém todo-poderoso, vivo, que o coloca ali numa condição de dizer, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti dar murro em ponta de faca, por que você está me perseguindo, Saulo de Tarso? E ele fica ali atemorizado, diz, quem é esse Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então a experiência de Paulo é a experiência não com Cristo crucificado, é a experiência com Cristo ressurreto. A experiência de Paulo mostra para ele que agora ele está anunciando um Cristo que ressuscitou de fato. Porque ele mesmo teve a experiência. Então aqui ele está falando, Cristo ressuscitou. Como por um homem entrou a morte no mundo, em Adão, o homem, o gênero humano, entregou a sua vida ao pecado. Por um homem o pecado sai do mundo. Por Jesus de Nazaré morto, inocente,
morto crucificado, ressurreto dentre os mortos. Na sua morte ele levou o nosso pecado e pagou a dívida que nós devíamos para Deus. E quando ele ressuscitou para que ele fosse a primícia dos que dormem, a primícia de todos os homens, a primícia dos ressurretos, o primeiro a ressuscitar para que nós ressuscitássemos com ele. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e a nossa confiança ficaria restrita a essa vida. Então o que Paulo está argumentando com esses coríntios é: mantenham-se firmes na expectativa da ressurreição dentre os mortos, porque o seu Cristo ressuscitou. E eu gostaria de trazer então agora, voltar ao texto de Lucas, amados, e também mencionar algumas passagens de Atos. Eu quero que você pense o seguinte: Jesus chamou 12 discípulos, ele escolheu 12. Ele buscou entre pessoas simples da comunidade, pescadores, lavradores, coletores de impostos, pessoas comuns, camponeses. Ele não buscou essas pessoas nos palácios, ele não buscou entre os mais renomados religiosos, nem líderes. Ele buscou pessoas simples e andou com elas e demonstrou seu amor e amou essas pessoas, discipulou, andou com elas por 3 anos e meio, fazendo sinais, prodígios entre as pessoas. E à medida que eles foram tendo a revelação de Deus, num dado momento Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles diziam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, alguns dos profetas. E aí ele diz para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro então se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Pedro agora estava tendo a revelação e Jesus fala: muito bem, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu que te revelou. Então eles começaram a receber a revelação de que eles estavam diante do Messias, de que eles estavam diante de Deus andando conosco, do cumprimento da promessa de Deus, do cumprimento de todas as coisas. E eles vão andando com Cristo. E aí pensa comigo, chega um momento em que Jesus começa a falar umas coisas um pouco diferentes, turvas para eles. Olha, nós vamos para Jerusalém e eu serei entregue na mão de pecadores. Naquele momento, eles não estavam prontos para entender isso. Ele diz: eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E eles não entenderam isso. Preste atenção, a sua mente não era a mente de quem ficava fazendo teorias da conspiração, movimentos, motins, para criar um grande exército e se levantar contra o Império Romano. Não era este povo. Este grupo não era um grupo de militância, de guerrilha. Não, era um grupo de pessoas simples e todas elas desarmadas. Nós sabemos que Pedro ainda cortou a orelha do soldado, mas cortou com uma espada que andava com ele. Sim, mas no geral eles andavam o quê? Desarmados. Não era uma milícia, não era um bando para lutar, não era uma guerrilha, não era nada disso. Eram pessoas crendo no reino de Deus e na realidade do reino de Deus. Eles não precisavam inventar uma mentira. Então qual foi o passo comum? Jesus foi preso. Eles não tinham entendido isso. Eles começam a ficar desolados. Quem segue mais de perto é Pedro, que fica ao longe olhando, e de repente, quando alguém acusa Pedro: você conheceu esse homem? Ele diz: não, nunca conheci esse homem. Nega Jesus. Depois outra vez, e na 3ª vez, ele nega falando impropério, segundo a Bíblia, ou seja, ele xinga, ele fala nomes feios e diz que não conheceu Jesus. E Lucas vai registrar que Jesus olha para Pedro, e naquele momento ele cai em si, o galo canta, e ele começa a se arrepender. Mas ele estava desolado. Judas tinha ido se enforcar. Os demais se dispersam, fogem. Durante a crucificação eles estão ali, mas não podem fazer nada. Eles veem o seu mestre morrer e não podem fazer nada. Eles não são capazes de um momento de levante. Você não vai ver durante a crucificação nenhum discípulo de Cristo começando um motim, pegando uma espada ou começando qualquer tipo de movimento para tentar livrá-lo da cruz. Ele morre. Mas o que acontece com eles na sequência?
que acontece com eles é que eles se escondem. Eles se escondem. Eles estão desolados, desorientados. Não esperavam por isso. Embora Jesus tivesse falado, muitas coisas eles não entendiam. Estando eles desolados e se escondendo, com medo agora da perseguição que estaria por vir, porque certamente se agora o seu mestre, que fazia os milagres, foi morto daquela maneira, como seria com eles? Então eles estão desolados. Pedro diz, eu vou pescar. Olha só, eles voltam para a sua vida. E o que explica um homem como o apóstolo Pedro, algum tempo depois, ser levado diante do Sinédrio, como você lê em Atos, e eles falarem, por que vocês estão fazendo aqui ensinando no nome desse Jesus? Nós te proibimos. E Pedro simplesmente diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles açoitam Pedro e João, e eles voltam felizes por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. O que aconteceu na mente de Pedro? Aquele que tinha negado a Jesus, aquele que tinha se escondido, aquele que tinha voltado a pescar, o que tinha acontecido com ele? O que aconteceu? Que chavinha mudou na cabeça dele para que de um covarde, de alguém que xinga dizendo que não conhecia o Senhor, passa a ser alguém agora que entrega a sua vida, que opera milagres, sinais, prodígios e vai diante do Sinédrio, aquele que era o tribunal mais importante entre os judeus naquele período, e afronta o Sinédrio, levanta a cabeça e continua anunciando com ousadia. A ponto de as pessoas do Sinédrio dizerem, mas esses homens não são indoutos? Não são pessoas simples? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa ousadia? Eu vou dizer a vocês o que aconteceu. É que eles se encontraram com o Cristo ressurreto. É que Jesus ressuscitou. A única explicação para um grupinho de 11 pessoas, mais alguns discípulos, continuarem crendo, depois que o seu mestre foi crucificado e eles viram que ele estava morto, se ele tivesse ressuscitado. Você pode dizer, pastor, mas talvez ele não tenha morrido. Talvez ele não tenha morrido. Se ele não tivesse morrido naquele momento, ele não teria ressuscitado? E se ele não tivesse ressuscitado, porque obviamente não teria morrido, morreria algum tempo depois. E logo se espalharia a notícia. O charlatão de Nazaré fingiu que morreu, mas agora morreu de verdade. Entende? É muita teoria da conspiração do nosso tempo achar que Jesus não morreu na cruz e que ele fingiu a sua morte para fingir uma ressurreição. Se fosse um grupo político, eu acreditaria. Se fosse um grupo de militância, eu acreditaria nisso. Se fosse um grupo muito elaborado de pessoas que estivessem maquinando todo tipo de enganação, eu acreditaria. Mas pessoas dispostas a morrer por uma mentira, eu estou pagando para ver, irmãos. Pagando para ver alguém que queira viver e morrer por uma mentira. Alguém querer viver na mentira, eu até entendo que alguém queira. Mas agora alguém que queira morrer, entregar a sua vida, consentir e ser morto, como o apóstolo Pedro, segundo a tradição, foi morto crucificado de cabeça para baixo, por uma mentira, não iria. Nenhum deles iria. E mesmo que você acredite que Pedro era muito próximo de Jesus e que João era muito próximo de Jesus, portanto eles talvez quisessem manter isso, Tomé não manteria porque ele nem creu. Tomé nem creu. Ele mesmo disse, só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu colocar a mão nas feridas dele. Então seus próprios discípulos só creram porque se encontraram com ele. E eu quero te falar nessa noite em nome de Jesus. Nenhuma pessoa na face da terra vai acreditar na ressurreição de Cristo até que se encontre com o Cristo ressurreto. E esse encontro se faz através da fé genuína de que ele morreu e ressuscitou. E de uma entrega da sua vida a ele. Então você que me ouve, se você tinha dúvida, eu quero que você pense um instante. Se você estivesse seguindo uma causa e o seu líder fosse abatido, e você percebesse que a sua causa estava fadada ao fracasso, você permaneceria nela para morrer junto com a multidão? E uma segunda pergunta: se naquele momento aqueles 12 com mais alguns discípulos
estivessem envolvidos numa farsa como essa, você acredita que depois de 2000 anos, este povo seria esse povo de bilhões de pessoas no mundo? Pessoas transformadas? E mais ainda, se Cristo não tivesse vivo, seria possível que pessoas que foram dependentes químicos severos, pessoas que tiveram cânceres severos, pudessem ser libertas do câncer, libertas do vício e viverem uma vida plena em Cristo apenas por acreditarem nele? Pois essa é uma realidade que nós vemos. Essa é uma realidade de transformação de vidas que Jesus de Nazaré trouxe ao mundo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele morreu e Ele ressuscitou e vive para todo sempre. A Bíblia diz que Ele virá julgar os vivos e os mortos. Quando Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E Ele virá novamente para julgar cada pessoa. E cada um tem a oportunidade hoje de dizer: eu quero receber a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu creio. Por isso Paulo estava insistindo com os coríntios. Creiam, porque Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele rompeu com o poder da morte. E você pode ter esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos, eu quero agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão me ouvindo hoje, pode ser que tivessem dúvidas sobre esta palavra. Eu espero, ó Deus, que esta palavra tenha trazido confiança e convicção aos seus corações. Não pela argumentação lógica apenas, ó Deus, mas porque a Tua palavra é viva e eficaz. E quando nós lemos a Tua palavra e cremos no testemunho desta palavra, nós podemos receber a graça da salvação. Por isso, ó Deus, nesta noite eu peço que se houver alguém que está nos ouvindo, ou nos próximos dias, quando alguém ouvir esta mensagem, se esta pessoa receber ao Senhor no seu coração, eu peço que ela seja perdoada dos seus pecados e que o seu nome seja escrito no livro da vida e que essa pessoa, Deus, viva contigo a realidade excelente da convicção no Cristo vivo, da fé no Cristo vivo e do relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, neste momento, nós estamos a 15 minutos do final desse culto, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Talvez você tenha chegado agora, começou a assistir a esta live, então eu vou explicar em menos de um minuto. Nós aqui como igreja local somos um pequeno grupo, servindo ao Senhor com fidelidade, e nós decidimos que cada pessoa celebraria na sua casa, com a sua família, aqueles que são batizados em nome do Senhor, que são membros em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, que nós celebraríamos a Santa Ceia do Senhor. Então nós fizemos os kits, entregando um pão e uma garrafinha de suco de uva para cada família, na medida de pessoas que estavam ali para celebrar a Santa Ceia hoje. E cada um na sua casa agora, já está com os elementos. Então eu vou orientar neste momento para que nós participemos todos juntos da Santa Ceia. Então você que chegou agora, que não estava sabendo, e que de repente, eu não sabia. Amém. Acompanhe. É um momento bonito, é uma celebração maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Mas você que sabia, foi avisado, recebeu os elementos, prepare aí a sua mesa agora. Nós vamos orar abençoando e você vai cear juntamente conosco. Como é que vai ser? Eu vou pegar aqui os elementos que eu vou consumir, minha família, os elementos que eles vão consumir, e nós vamos esperar. Eu vou orar abençoando os elementos que estão nas nossas mãos, porque o elemento que sobrar não estará consagrado ao Senhor. Ele pode ser consumido pelo restante da família, no caso que se sobrar aí na sua casa ou aqui, a mesma coisa. Amém? Então os elementos que estarão nas nossas mãos serão apresentados ao Senhor e consagrados para o momento da Santa Ceia. Este momento é o momento de lembrarmos da morte de Cristo na cruz por nós. Ele mandou que fizéssemos isso. Então nós vamos ler o texto agora e logo em seguida nós vamos pegar os elementos, nós vamos orar e vamos celebrar ao Senhor.
Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O texto que nós lemos toda a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, a Bíblia diz: cada um dará conta de si a Deus. Você aí na sua casa vai participar, vai examinar o seu coração. Se houver uma prática recorrente do pecado, arrependa-se no Senhor, creia que Ele te perdoa, mas abandone o pecado definitivamente da sua vida. Se o pecado tem sido realmente um modo de vida, creia no Senhor, arrependa-se, porque é um estilo de vida que conduz à perdição eterna. Mas, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então, neste momento, nós vamos apresentar ao Senhor os elementos. Cada um pegue o seu elemento. Obrigado. Pode servir ali, as meninas. Nós vamos servir aqui, amados, e vocês também. Sirvam-se aí na sua casa dos elementos, mas não comam ainda, nós vamos todos participar juntos. Cadê as meninas? Ah, tá. Amém? Obrigado. Você que está aí na sua casa, que preparou o seu pão e o seu cálice, este é um momento maravilhoso, irmãos. E eu vou dizer para vocês que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse realizar um encontro de Santa Ceia com a igreja virtual. Mas eu creio que aí na sua casa, o Espírito do Senhor está enchendo a sua vida de alegria. O Espírito do Senhor está enchendo a sua vida de poder e de graça. E de autoridade no Senhor e de ousadia. E o Senhor está te comunicando fé neste momento para crer que neste momento estamos unidos num só Espírito. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu vou agora apresentar estes elementos que estão nas nossas mãos ao Senhor, consagrando estes elementos para participarmos da Santa Ceia. Pai de amor, em nome de Jesus, eu creio, ó Pai, que este é um momento sublime da Tua igreja, um momento, ó Deus, de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. O Senhor mandou que fizéssemos isso até que o Senhor viesse, e nós estamos fazendo nesta noite, Pai. Então eu peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que este pão que representa o corpo do Senhor partido por nós, o corpo do Senhor que foi moído pelas nossas transgressões, que sofreu o castigo que nos traz a paz, que este pão que representa o teu corpo, ó Deus, esteja sendo agora consagrado a este momento sublime de Santa Ceia. E que ao participarmos dele, ó Deus, que vida venha sobre nós, que, ó Deus, graça venha sobre nós, que poder, ó Deus, venha sobre nós, que cura venha sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Também peço que o Senhor abençoe, ó Deus, este cálice, este líquido, este fruto da vide, ó Deus, esse fruto da uva, ó Pai. Que neste momento, ó Deus, seja, ó Pai, para o nosso corpo, ó Deus, como a lembrança de que o sangue do Senhor foi derramado por nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que estes elementos, ó Pai, tragam vida e consciência da vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus,
nós te agradecemos e também pedimos, Pai, perdoa os pecados do teu povo, perdoa os pecados dessa nação, perdoa os pecados dessa sociedade, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Deus, e ficaremos limpos, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor, e diante do Senhor, ó Deus, tudo está revelado, e por isso, ó Deus, perdoa-nos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, pegue o seu pão, neste momento, vamos celebrar comendo o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos juntos. Aleluia. Pegue o seu cálice. O cálice do Novo Testamento no sangue do Senhor. É o que representa. Vamos tomar todos juntos. Aleluia. Aleluia. Glorioso e bendito é o Senhor de toda a terra. Obrigado, Senhor, por este momento glorioso, por este momento maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus verdadeiro e poderoso, único, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque quando o seu Filho veio à cruz, ele veio trazer salvação, vida, graça, e nós celebramos nesta noite, ó Deus, a santa ceia do Senhor. Nós celebramos nessa noite, ó Deus, a comunhão da tua igreja, ó Pai, em torno da verdade da tua ressurreição, da verdade do Evangelho, da verdade da tua graça, meu Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, onde alguém esteve participando conosco deste momento, a graça do Senhor vai enchendo este lugar, a presença, a dimensão poderosa do teu Espírito vai enchendo este lugar, e vidas, ó Deus, vão sendo renovadas no Senhor, no teu poder, na graça do Senhor, no teu Espírito. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado por este momento sublime. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu espero que você esteja tão feliz aí na sua casa, quando estou neste momento por celebrar, amados, juntamente com vocês, a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Vamos a esse refrão mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos orar, encerrando este momento, amados. Deus te abençoe. Deus te abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor recebeu neste momento este culto da nossa parte. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado meios de conseguir, ó Pai, realizar aquilo que a tua palavra determina. Mesmo, ó Deus, que estejamos afastados fisicamente, mas estamos unidos no Espírito Santo, unidos, ó Deus, virtualmente, unidos, ó Pai, através da tecnologia que o Senhor permitiu ao homem descobrir e criar, ó Deus. E neste momento, ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem dado aos homens essa inteligência, essa capacidade. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Pai, agora eu peço, livra-nos de todo mal, guia-nos, ó Deus, em toda a verdade, orienta-nos, ó Deus, em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Vá em paz, fique em paz na sua casa, celebre com a sua família, alegre-se com a sua família. É o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. Deus te abençoe e te dê uma semana
maravilhosa na presença dele, em nome de Jesus. Amém.